Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruna, sou aluna da disciplina de Análise de Algoritmo e Estrutura de Dados no programa de mestrado e Sistemas de Informação da EASH USP. Vou falar um pouco sobre algumas técnicas que foram aprendidas ao longo do semestre. Primeiro problema é de ordenação. Para exemplificar esse problema, vai ser utilizado um dos desafios que está na plataforma URI, o desafio 2022, que retrata alguns problemas relacionados a presentes de Natal. Todo ano, o Papai Noel ele recebe de cada criança uma lista que contém o nome do presente que a criança gostaria de ganhar, o valor, que é algo solicitado pelas mães, e a escala de preferência, onde 1 é o item menos desejado e 10 o item mais desejado. De acordo com os critérios de ordenação, Papai Noel estabelece que, primeiro, vai ser olhado a escala de preferência, então, do maior para o menor, em ordem decrescente. Em seguida, se a preferência tiver mais de um item com a mesma preferência, deve-se olhar o valor daquele item e escolher o item de menor valor. E ainda assim, se o valor e a preferência forem iguais, deve ser olhado por ordem alfabética o nome do objeto que a criança gostaria de receber. Aqui a gente tem um algoritmo que resolve esse problema. Para acompanhar a execução desse algoritmo, vamos ver esse exemplo em que tem esses presentes, os valores e a ordem de preferência. Nesse caso, o item que tem o maior valor na escala de preferência é 9. Então, portanto, vai começar em 9. Esse é um valor que a gente já consegue calcular ele logo no início, armazenando em uma variável conforme a leitura dos dados. Então, vamos lá. Qual que é o valor de maior preferência? 9. Então, nós temos dois itens nessa condição. Já que temos dois itens, nós temos que olhar para o segundo critério, que é o menor preço. É feito nessa parte aqui do código. Nós vamos olhar, temos lá o vetor, que é a criança, onde vai ter todos os presentes daquela criança na escala 9. O I, nesse caso, é a nossa escala, que nesse momento está valendo 9. E eu vou perguntar se aquela criança, o primeiro presente dessa criança, é maior que o segundo, o valor? Não é maior, 900 não é maior que 2.500, então a gente não faz nada. Inclui esse primeiro item na nossa lista. Não faz a troca e mantém na mesma ordem. Vamos para o segundo. A gente ainda tem aqui um item com maior preferência, que é 9. Tem mais algum para a gente comparar? Não tem. Então, a gente inclui ele também nessa lista. Ótimo. Agora, nós vamos para o próximo, já que a nossa lista agora é uma lista vazia, de preferência 9. Então, a gente decrementa para o próximo, que é 8. Com a preferência 8, a gente só tem um, a gente inclui também na lista. Lista vazia agora, vamos decrementar mais uma vez, vamos para 7. Aí agora a gente tem dois itens. Vamos olhar o valor. O valor do primeiro é maior que o do segundo? Não, eles são iguais. A gente entra nessa segunda condição. Se eles são iguais, nós vamos olhar também agora a ordem dos nomes, a ordem alfabética. O B vem antes do L, então a gente inclui boneca na nossa lista. E depois livros. Em seguida, a gente decrementa e vai para a nossa última preferência, que é 6. Então, a gente inclui também na nossa lista. Então, portanto, a gente tem agora uma lista ordenada com as preferências das crianças para a gente passar para o Papai Noel. O que é interessante a gente observar nesse algoritmo? Esse primeiro esse primeiro laço, ele vai percorrer todas as escalas de preferência que tiver os presentes das crianças. Então, no pior caso, se tiver um presente para cada dos itens de 1 a 10, na escala de preferência, ele vai percorrer um por um. Então, ele vai percorrer no máximo 10. Esse segundo for, ele vai ser um for bem semelhante ao algoritmo Selection Sort, que faz uma comparação com o item anterior e o próximo item, para verificar qual que é o maior e fazer uma troca. Aqui é a mesma coisa, a gente vai varrer a lista
que é a quantidade de presentes, nesse for, e nesse for também, para a gente poder comparar o antecessor com o sucessor. E aí fazer a troca, primeiro, caso seja o valor ou caso seja por ordem alfabética. Então, nós temos um algoritmo que ele é da ordem de 10 vezes a quantidade, porque ele vai percorrer 10 vezes as estimativas lá dos valores que as crianças passaram das preferências, depois vai percorrer toda a quantidade de presentes e depois, de novo, toda a quantidade de presentes para fazer as comparações. Então, a gente tem um algoritmo que é da ordem de 10 vezes n vezes n. Então, a gente tem um algoritmo que é da ordem de 10 vezes n ao quadrado. Temos, portanto, um algoritmo que é da ordem de n ao quadrado. Agora vamos falar um pouquinho sobre um outro exemplo, uma outra técnica que foi aprendida ao longo do semestre, que foi a técnica de backtracking, que significa tentativa e erro. Bom, para exemplificar também vamos usar um desafio que está na plataforma URI, o desafio 1896, que chama É a Hora do Duelo. Como que funciona? Bom, nós temos 2 adversários, cada adversário ele tem um deck, que é um conjunto, um conjunto de cartas, é um baralho. E o objetivo, cada carta dessa, ela tem alguns atributos. Tem o atributo A, que é o ataque, o D, que é a defesa, H, que é a habilidade de invocar Praxódia. Aí vem a questão, o que é Praxódia? Praxódia é o monstro mais poderoso dentro do jogo. Quando o jogador ele invoca Praxódia, ele vai ganhar o duelo. E aí acaba o jogo. E aí fica a questão, como que o jogador invoca Praxódia, então? Então, se é mais fácil, se ele ganha invocando Praxódia, então o ideal é que ele invoque Praxódia. Essa invocação ela vai ocorrer quando 2 ou mais cartas que somarem o valor de ataque, o valor de defesa e o valor de habilidade for executado, for jogada, essas cartas. E aí o nosso objetivo, o objetivo que foi solicitado nesse desafio, é que a gente crie um programa, um algoritmo também, que seja capaz de identificar, a partir das cartas de um jogador, a gente identificar se ele vai conseguir invocar a Praxódia ou não. Vamos lá. Vamos ver um exemplo. Imagina que a gente tem 3 cartas. A primeira coisa que o algoritmo vai fazer é criar o conjunto de subconjuntos possíveis. Então, a gente tem 3 cartas, a gente vai ter um subconjunto C1, C2, C1, C3, C2, C3, e o conjunto das 3 cartas. Por quê? Porque lá no algoritmo, no exercício, ele fala que pode ser 2 cartas ou mais. E a gente tem como entrada a configuração de Praxódia, para que seja Praxódia. Então, a configuração é que o ataque seja 13, as defesas sejam 9 e a habilidade de Praxódia seja 15. Para encontrar esses subconjuntos é usado o backtracking. Por quê? Porque ele vai fazendo uma busca e gerando todos os subconjuntos possíveis. Então, vamos lá. Vamos pegar o primeiro subconjunto, que é a carta 1 e a carta 2. Aí, o que a gente faz nesse caso? A gente vai somar 5 mais 6, 11. 9 mais 3, 12. 15 mais 10, 25. E aí a gente compara. Essa carta gerada, ela é igual para a Praxódia? Não. Aqui a gente tem 11, aqui a gente tem 13, aqui a gente tem 12, aqui a gente tem 9. Então, não é. Então, é diferente. Então, por isso que chama backtrack. Vamos para a próxima tentativa. Vamos agora para o próximo conjunto. Agora, o C1 e C3. Vamos lá. 7 mais 5, 12. 9 mais 6, 15. 15 mais 5, 20. São diferentes. 12 aqui, 13 aqui, 15 aqui, 9 aqui. Então, são diferentes. Não é Praxódia ainda. Vamos para a próxima tentativa. Agora, vamos tentar C2 e C3. A carta 2 e a carta 3. Mesma coisa. Vamos fazer. Vamos somar. 6 mais 7, 13. 3 mais 6, 9. 10 mais 5, 15. Nesse momento, a gente tem uma carta, então, igual a Praxódia.
Então, nesse caso, o que a gente pode falar? Esse jogador, ele vai ser capaz de invocar para sódia com essas 3 cartas. E aí, o que é interessante a gente observar na execução desse algoritmo? A gente tem um critério de parada. A gente primeiro usou backtrack, a gente encontrou todas as possibilidades possíveis. Depois que nós encontramos todas as possibilidades, a gente vai avaliar cada uma dessas possibilidades. Avaliamos, aqui não deu certo, aqui não deu certo. Aqui deu certo. Se aqui deu certo, é o meu primeiro critério de parada, que é quando um dos subconjuntos é para sódio. Então, eu paro. É o meu critério de parada. Se por acaso nenhum desses conjuntos desse certo, que seria o pior caso, a gente olharia todos e nenhum chegaria nessa carta para sódio. Isso também teria que ter um critério de parada, porque senão ficaria num loop infinito. Ficaria buscando e não acharia o resultado. Então, quando chega numa situação em que varreu, que percorreu todas as possibilidades e não chegou ao resultado desejado, também é um critério de parada. É quando chega no pior caso. Percorremos todos e não conseguimos encontrar uma solução. Também é uma parada. Então, mas nesse caso, a gente pode ser que o jogador foi realmente, ele conseguiu, a partir dessa configuração, invocar para sódio. Por fim, aqui a gente tem um algoritmo que mostra exatamente essa execução que a gente fez. Aqui a gente está fazendo todas as configurações possíveis para cada conjunto que a gente falar das cartas. E aí o nosso critério de parada. Bom, se aquela carta que eu configurei é igual para sódio, eu paro, eu já mostro. Caso não, eu vou percorrer todos os valores até que eu chegue ao fim do algoritmo. E a hora que eu chegar ao fim do algoritmo, se eu não encontrei, a minha parada é a saída e eu falo que não tenho a resposta. Bom, é isso, espero que tenham gostado. Obrigada.